Graça, paz, misericórdia e alegria da salvação na tua vida, um dia repleto de bênçãos. Que o Senhor guarde tua vida, te guarde de toda inveja, guarde tua alma de todo ataque, toda opressão espiritual. Que o Senhor abra os céus, envie os anjos na sua casa e comece a fazer coisas gloriosas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Hoje quero te dizer por que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabia que quando ele disse esse texto, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz isso quando ele estava na cruz, naquele sofrimento da cruz. E é interessante que ele não disse aleatoriamente. Quando ele disse isso, ele disse no Salmo de número 22, que está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita o primeiro versículo do Salmo 22. Então Jesus na cruz, ele não estava fazendo algo aleatório. É um salmo de desespero, de alguém que tentou, confiou no Senhor e sentiu que não estava sendo livrado. Sabe por quê que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando Jesus estava naquela cruz, naquele sofrimento, crucificado, antes de ressuscitar ali, agonizando, o meu pecado e o seu pecado foi lançado sobre ele. E quando foi lançado o pecado da humanidade, Deus precisava rejeitar a Cristo para que cumprisse toda a justiça de Deus pelas nossas falhas. E ele olha para Jesus, Deus olha para Jesus ali e vira o rosto, porque falou assim: senão eu vou tirar meu filho daqui. Esse pecado da humanidade agora foi lançado sobre ele. O meu pecado e o seu pecado foi lançado sobre Cristo ali, naquela cruz, ao ponto de Jesus dizer: por que o Senhor me desamparou? Porque quando foi arremessado o pecado da humanidade, Deus virou o rosto. E justamente quando Jesus ressuscita, e depois é escrito no livro de Hebreus, por essa autoridade que foi conquistada através do sacrifício de Cristo, através do sangue de Cristo, nós temos a ousadia de entrarmos no Santo dos Santos. O que quer dizer isso? Que não é pela nossa justiça humana, não é pela nossa capacidade, mas é porque nós recorremos a um sangue precioso do Senhor Jesus, que foi derramado sobre a nossa vida para que pudéssemos nos aproximar de Deus, clamando esse sangue. Então, naquela cruz, quando o pecado meu e o seu pecado foi lançado sobre Jesus, ele diz: Deus meu, por que desamparaste-me? Ou na tradução em aramaico, que foi a linguagem que Jesus disse, ele disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli é El, vem de Deus, Eli, meu. Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Então o meu pecado e o seu pecado foi lançado sobre Cristo, para que através de Cristo nós tivéssemos a chance de viver uma nova vida, ter uma vida transformada, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, não importa a vida que você levou sem conhecer a Deus, o importante agora é você conhecer na Cristo, viver uma novidade de vida, viver uma bênção, viver a mão do Senhor te tocando, te acompanhando, e o Senhor te direcionando para você experimentar os sonhos de Deus para você. Ele disse assim: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Por que ele desamparou Jesus?
porque o seu pecado estava sendo jogado em Jesus. Jesus, quando ele chora no jardim do Getsemane, ele diz: Pai, aparta de mim esse cálice, porque ele sabia que ele ia sofrer pelo nosso pecado, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele chora naquele jardim do Getsemane antes de ser capturado pelos soldados. E quando ele está lá no jardim do Getsemane, seu suor transpira com gotas de sangue. Alguns pensavam que era um exagero, uma forma de linguagem, e foi justamente pelo Evangelho descrito por Lucas, que era um médico muito experiente na medicina, escreveu que Jesus transpirava sangue. Por que Jesus estava transpirando sangue? Porque ele sabia que o meu pecado e o seu pecado seria jogado, o pecado da humanidade sobre ele, e o fardo que ele ia levar, maior do que tudo, era ter um afastamento da presença de Deus. Por isso que foi o momento mais agonizante de Cristo, foi quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Mas ele foi torturado para que nós pudéssemos ser libertos. Pelas suas pisaduras nós temos a paz. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ele se fez pecado para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida. A única coisa que você precisa fazer é aceitar esse sacrifício sobre a tua vida, reconhecer Ele como Senhor e Salvador, e Ele vai guiar os seus passos, guiar os seus caminhos. Eu vou orar para que isso aconteça sobre você, para que você receba a direção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pai, apresento os teus filhos agora que estão aqui comigo. Lava eles no sangue precioso do Cordeiro, faz nova todas as coisas, porque quando Jesus abandonou, se sentiu abandonado por Deus, era para que nós pudéssemos ser acolhidos pelo Senhor. Então sinta-se acolhido pelo Espírito Santo de Deus, sinta-se acolhido pela presença de Deus, sinta-se fortalecido pelo toque do Senhor. Que o Senhor venha te abençoar e te fortalecer na presença dEle. Seja cheio da presença, seja cheio de vida, seja cheio de alegria, seja cheio de Deus. Em nome de Jesus, abençoa tua casa, abençoa tua vida, abençoa tua família, abençoa o teu lar, abençoa o teu coração, abençoa o teu trabalho, abençoa a tua saúde. Em nome de Jesus, tenha um dia próximo de Deus, um dia conectado à presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora, se você quer abençoar alguém, pode mandar essa palavra para uma pessoa especial que você quer bem, que você quer que o dia dela seja extraordinário. Com certeza, com a palavra dessa, ela vai estar leve e você vai ser um amigo que transmitiu a mensagem do Evangelho e foi uma ferramenta de Deus. Deus abençoe teu dia, graça e paz.